Olá, amigos telespectadores, no ar mais um programa da TV Capital, Capital Mística. E continuando o programa da semana passada, em que nós tivemos a oportunidade de trazer aqui um convidado muito especial, Jorge Ouro, especializado e estudioso em assuntos místicos e ocultistas. O principal motivo pelo qual ele foi convidado era colocar a maneira dele de entender o famoso livro O Código da Vinci. E, na realidade, nós temos visto aí, nós que transitamos nesse meio, que existem duas vertentes. Uma que aceita de cara tudo que é dito no livro do Dan Brown. E a outra, justamente, que rejeita de cara tudo que é dito no livro do Dan Brown. O fato curioso é que existe uma terceira vertente, a qual estou trazendo aqui em primeira mão para vocês, que é a posição do nosso amigo estudioso, que ele não vai nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele tem uma terceira teoria que, no mínimo, é curiosa, polêmica, com certeza é polêmica, e que merece atenção e até mesmo pesquisa das pessoas que se sentirem tocadas pela picada da curiosidade. Então, sem maiores delongas, eu introduzo aqui no programa o meu bom amigo Jorge Ouro, agradecendo mais uma vez a disposição dele de vir nos esclarecer com suas luzes. Então, olá Jorge, seja bem-vindo mais uma vez. E vamos ver em que é que nós tínhamos ficado. Você, no programa passado, citou que toda essa celeuma é porque, no livro de Dan Brown, ele afirma categoricamente que Maria Madalena foi esposa de Jesus e que dele ela gerou uma filha, Sara, o nome dela. E que depois da morte de Jesus, ela, levada por José de Arimateia, emigrou para o sul da França, hoje a região da Provence, né? E lá Sara cresceu, se desenvolveu, se transformou numa mulher adulta e ela casou com um dos primeiros reis da dinastia merovingia, historicamente o rei Meroveu. Bom, e depois você começou a analisar fatos históricos baseados nas suas pesquisas, em que se concluiu que a dinastia merovingia se perdeu, se deturpou, e que, em vez de, por ser descendente de Jesus Cristo, ela deveria ter levado uma história de paz, de harmonia, de progresso, até mesmo filosófico, como os primeiros reis da França, né, que dali saíram. Na realidade, o que se viu foi um verdadeiro genocídio familiar. Exatamente. E aí você naturalmente coloca a questão de que, puxa vida, o que é que está havendo de errado por ser uma família descendente de Jesus Cristo, ela cair nesse banho de sangue que historicamente ela caiu. Bom, e a partir daí, né, fica a dúvida, os merovingios tiveram ou não tiveram uma origem divina? E isso ainda não temos respostas. E outra coisa também é que ficou assentado que o Santo Graal, na realidade, foi esse sangral, né, na realidade uma corruptela de sangue real. Né? Então voltamos aí para o início da nossa história. Então, a partir daí, e também outra coisa muito importante que deve ser citada,
O priorado de Sião teve por missão realmente proteger os merovingios ou historicamente não protegeu coisa nenhuma? Então, amigos, nessa salada russa, vamos colocar alguém que destrinche essa situação. Com a palavra, o meu convidado de hoje, Jorge Ouro. Obrigado novamente. É uma satisfação estar aqui com vocês outra vez. E como eu disse na semana passada, isso não é um encontro, isso é uma celebração onde se cultua a verdade ou a busca pela verdade. Que verdade? A verdade de cada um. A minha verdade é uma, a tua é outra. Nossas duas verdades não é a tua verdade, a tua é a tua. E qual é a tua verdade? É tudo que você tem de antecedência, todos os teus pais, os pais dos teus pais, teus avós, dos avós, até o início do gênero humano, todos eles se uniram para gerar uma criatura. Quem? Eu, você que está assistindo, todos nós, né? Então, que verdade que eu tenho que procurar nessa vida? A verdade tal que me resolve enquanto criatura humana, que me resolve enquanto criatura divina, e em me resolvendo, resolve toda a fatia humana que eu represento. Em resolvendo a fatia humana que eu represento, tudo volta ao seu estágio, até o seu estágio original de pureza, de felicidade, que é a Satya Yuga. Então, nada melhor que uma boa dúvida. Já dizem que a dúvida é meio caminho andado para a sabedoria, Isso, né? E tem que respeitar muito quando a gente tem uma dúvida, ou quando surge a pergunta, porque o mecanismo mental, a pressão que leva a que essa dúvida seja construída e que ela seja verbalizada é uma coisa descomunal. Tanto é que assim, então tem o sistema hipófise, epífise e pituitária, que gera energia que mantém a vida e que liga o que está em cima com o que está embaixo. Essa energia, ela é exatamente igual para você criar um pensamento ou parir um filho, né? Então a dúvida tem que ser respeitada porque ela demanda uma energia considerável para ser parida e ser formulada. Com certeza. Né? E a gente tem que resolver. Bom, então voltando à questão do Código da Vinci, né? Então, as afirmações do Código da Vinci, o Jaime repetiu essa questão da gênese divina dos merovingios. A gente conversou semana passada sobre a questão do aspecto feminino na igreja, sobre a questão da filha de Jesus e de Madalena, que seria Sara, que há referências lendárias com relação a isso, e conversamos sobre a questão da história dos merovingios e da coisa intrigante que fica com relação ao livro, assim, se são descendentes divinos, por que essa carnificina? Não é? Mas é uma coisa que daí cabe a cada um decidir e aí obter sua própria verdade. Seguindo então os tópicos que são referenciados dentro do livro, ele cita, né, muito claramente a questão do priorado de Sião, não é? E o trabalho de proteção dessa família, e uma coisa que daí eu considero como o ponto principal dentro do livro, dentro do que a obra se propõe, que é designar o grau, o santo grau, né? Grau significa cálice, o santo cálice. Segundo o livro, o graal seria Maria Madalena, né? E o sangue real seria o resultado da união dela com Jesus, que seria Sara. E historicamente a gente tem referências que não é exatamente nesse sentido. Independente de Madalena ter sido apóstola de Jesus e ter tido um filho com ele e ter criado a dinastia merovingia, independente de tudo, quando nós chegamos em dois pontos, no priorado do Sião e na ordem do Santo Graal ou no Graal, aí temos referências, né, que remontam a centenas de milhares de anos que apontam numa direção contrária, né, e sobre isso então, a gente vai conversar agora. Então, segundo o Dan Brown, o Priorado de Sião foi fundado em 1099, né, com a função de criar um círculo, um conjunto de seres que protegeria, né, os descendentes da família de Jesus, que seriam os merovingios, né? Então, em 1099, realmente existiu, né, alguma coisa ligada a esse nome, só que era o seguinte, era a Abadia de Notre-Dame de Monte Sião, que foi criada em Jerusalém pelo primeiro cavaleiro que chegou lá, templário, né, Godofredo de Guignon, com uma função muito específica. O Priorado de Sião, ao qual Dan Brown se refere e a partir do qual foram encontrados os chamados dossiês secretos na Biblioteca de Paris, né? Ele foi criado como pessoa jurídica por uma pessoa chamada Pierre Plantard em 1956 ou por volta disso na França. E o Pierre Plantard, isso são dados históricos, assim, não é eu que estou dizendo e não há nenhuma tendência nisso. Se você consultar
os arquivos da polícia francesa, os arquivos históricos da história recente da França. Então tem todo o histórico lá do Pierre Plantard, porque ele foi uma criatura que, assim, sempre esteve às turras com a polícia francesa. Sempre foi aquela pessoa que incomodava, esse tipo de coisa assim. Então está tudo registrado. Quem quiser procurar os documentos no consulado francês ou em qualquer site francês, vai encontrar, assim, aos montes. E é bom porque daí você tem a sua opinião formada, né? Esclarece bem, eu tenho a minha, cada um de nós tem a sua. Então, o Pierre Plantard, ele nasceu em 1920 e morreu em 2000. Plantard, então ele estudou, fez lá o que seria o primeiro grau e vem de uma família humilde, mas ele sempre foi uma pessoa, assim, irrequieta, né? Tanto é que ele tentou criar sempre um movimento estudantil ligado à questão do socialismo, à questão do nacionalismo francês, não é? E sempre foi, nunca conseguiu encontrar esse ambiente. E sempre teve ligado a essa questão mística, ele sempre procurou alguma coisa para estar em evidência, o negócio dele era estar em evidência. Então, quando ele tinha 17 anos, ele criou uma fraternidade e se auto-intitulou Sua Grã Majestade Druídica do Universo, alguma coisa assim, sabe? Que era só ele, Deus e mais ninguém. Aí não deu muito certo, ele acabou com essa escola, né? Ele depois criou mais 3 escolas, só que a escola não era uma escola, ele criou associações políticas, onde ele queria, assim, repartir o nivelar o dinheiro entre as classes, construir habitação para todos, eram sempre escolas ligadas à questão política, instituições políticas, né? Entendo. E aí então, ele sempre participou de movimento e se envolveu com a polícia e foi processado, foi preso, coisa assim e tal. Isso não deu muito certo. Aí então, em 1965, ele foi e registrou como se fosse uma empresa, uma entidade civil, né? Criou lá o que seria para nós CNPJ lá na França, que seria o Priorado de Sião, né? E a partir daí então a gente desenvolve em seguida. Muito bem. Amigos, estamos continuando a decifrar essa charada. Vamos para os comerciais e já voltamos contando o resto da história. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o nosso convidado de hoje, Jorge Ouro, que retorna ao programa para continuar a sua análise sobre o livro O Código da Vinci. E nesse momento especificamente comentando sobre o Priorado de Sião. Então, Jorge, com a palavra. Pois não, obrigado. Então a gente tinha comentado já essa questão da ida de Maria Madalena para o sul da França, a questão histórica, né? A questão dela ter tido um filho ou não, a questão da tradição merovingia, que acabou quando foi fundada a dinastia dos Carolíngios, junto com a Igreja Romana. E aí então, os pontos seguintes no livro, que são relevantes para a gente tratar, é a questão do Priorado do Sião, né? Citado por Dan Brown, e principalmente a questão do grau, né? Porque da forma como está colocado no livro, então o grau ele passa a ser Maria Madalena, né? E o resultado disso é o sangue real, não é? E a tradição antiga, né? Ela diz diferente com relação ao grau. Bom, com relação então ao Priorado de Sião, citando desapaixonadamente, né, o que existe de registro histórico, então existiu um evento ligado ao nome Sião, que foi a criação da Abadia de Notre-Dame de Monte-Sião, que foi criado em 1099, conforme diz ali no livro, só que daí é outro nome, não é? E por Godofredo de Guion, primeiro dos Templários, e foi assim, quando eles chegaram a Jerusalém, então o rei Balduíno III, que era rei de Jerusalém na época que as cruzadas tomaram Jerusalém, ele permitiu, existiu uma antiga basílica bizantina, Basílica da Sagrada Mãe, que era considerada a mãe de todas as igrejas, e aí então Balduíno permitiu que se criasse nesse local, se construísse uma abadia. E aí então foi criada nesse local, em 1099, a Abadia de Notre-Dame de Monte-Sião. Né? E foi criada uma ordem ligada aí. Então tem a gente já conversa a respeito. Com relação ao que é o Priorado de Sião, não é, citado no livro, então ele tem uma origem um pouco diferente, né, bem mais recente. Então ele começa com uma pessoa chamada Pierre Plantard.
Então, Pierre Plantard nasceu em 1920 e sempre foi, isso até o primeiro grau, que seria o equivalente ao primeiro grau, e vem de uma família humilde, né? E ele sempre quis projeção, Pierre Plantard, né? E sempre, por conta disso, ele sempre participou de movimentos políticos, sociais, estudantis, e sempre viveu as turras com a polícia francesa. Então, há o registro, né? Tanto é que, assim, que durante a Segunda Guerra, o Pierre Plantard era monitorado direto pela polícia secreta, tanto alemã quanto francesa na época, para ver os movimentos dele, porque onde ele ia dava confusão, não é? Então, ele, aos 17 anos, ele criou uma sociedade secreta, entre aspas, né? E se auto-intitulou como Sua Majestade Druídica Universal, alguma coisa assim, que era só ele, Deus e mais ninguém, não é? E aí não deu muito certo isso, não deu projeção, ele acabou desmanchando essa sociedade, depois criou mais 3, mas todas elas ligadas à questão política, né? Uhum. Não a questão filosófica, a questão política. Aí até que, e não deu muito certo, né? Aí depois, em 56, 60 por aí, ele registrou uma outra sociedade com CNPJ tudo direitinho, né? Lá na segunda legislação francesa da época, né? Uhum. Chamado Priorado de Sião, não é? Só que tinha por objetivo, tinha objetivos políticos, né? Era, então, casas, distribuir casa para todas as pessoas, estudo para todos, como se fosse assim, a plataforma de um partido político, né? Isso ficou latente. Aí depois, em determinado momento, o Pierre Plantard e mais dois amigos que fundaram o Priorado de Sião em 1956, 60 por aí, eles registraram na Biblioteca de Paris um documento onde eles davam conta que no ano de 1099, no Castelo de Gisors, também no sul da França, né, onde ficou preso Jacques de Molay, o último grão-mestre templário francês, tinha havido uma cisão entre o que seria o Priorado de Sião e o que seria a Ordem dos Templários. E deixaram isso registrado lá na Biblioteca de Paris. Aí, depois, em 65 por aí, eles registraram, né, então tem as datas de registro na Biblioteca de Paris, os chamados dossiês secretos, onde é que eles narram toda a história do Priorado de Sião, a ligação do Priorado com a dinastia dos Merovingios, não é? E aquela famosa lista dos mestres do Priorado de Sião, né? Aí que entra o Leonardo da Vinci, o Newton, Botticelli, Nicolas Flamel, as coisas assim, né? Que isso, então, pelo que você está dizendo, foi inventado aí pelo pessoal para dar mais... E a intenção de Plantard, na época, ele fez isso e ele incluiu no seu nome o nome de uma família real descendente dos Merovingios, Saint-Clair é o nome, não é? Então ele passou a se chamar Pierre Plantard de Saint-Clair, Saint-Clair, né? Ele criou o nome porque não tinha nada a ver, né? E isso daí ficou depositado lá na Biblioteca de Paris por um tempo. Esqueceram, né? Tanto é que na França, esse livro, o do Dan Brown, ele não teve o impacto que teve no resto do mundo, porque essa história de René de Le Château, que é o castelo onde teria ido Maria Madalena, né? Do castelo de Gisors, criação do Priorado de Sião, a história do Plantard, né, que nasceu em 1920 e morreu em 2000, é amplamente conhecido. Então tem os registros policiais da época, todo esse ir e vir humano ali está registrado. Então não teve muito impacto, né? Isso ficou latente lá, até que acho que, não sei se foi em 82, 3 autores ingleses escreveram um livro que no Brasil se chama A Linhagem Divina e o Santo Graal, alguma coisa assim, levantando essa questão, né, da origem dos Merovingios e que existia um Pierre Plantard que estava ligado, tal. Só que aí com o livro do Código da Vinci se agregou um elemento novo que foi a questão da origem divina dos Merovingios, que é uma novidade, né? Que isso não existia na literatura ainda. E aí deu no que deu, né? Então, isso é o que? Isso é o que está registrado hoje, né? Lá nos anais da justiça lá da França. A gente não está nem criando nem descriando nada. Paralelo a isso, então, tem a questão do que foi criado realmente em 1099, que é a Abadia de Notre-Dame de Monte-Sião. Então, foi criado em 1099, por construir a abadia, se criou o que seria uma ordem ligada aos templários, né? E essa ordem, ela sobreviveu até 1291, quando morreu o último abade, que se chamava Adão, e daí já não estava mais nem em Jerusalém, já tinha ido para a França. Entendo. E aí essa ordem, ela, como toda a ordem que aparece para fazer um trabalho temporário, assim como aparece um avatar em determinado país, ela teve um período de trabalho e encerrou.
né? Então, a Abadia de Notre-Dame de Monte-Sião, junto com a ordem que a continha, ela iniciou em 1099 e deixou de existir em 1291. E ela estava ligada aos Templários e, por decorrência, estava ligada ao Santo Graal, mas não tinha nada a ver com a proteção dos merovingios. Ela tinha a ver com o trânsito da divindade, com o trânsito do Santo Graal das 7 catedrais do Oriente para as 7 catedrais do Ocidente, que é o que foi feito depois aí com a história dos Templários. Então, isso é o que existe de histórico, né, de referencial, no que concerne ao Priorado do Sião e a Abadia de Notre-Dame de Monte Sião. Olha, o que eu sei, assim, que eu já andei também pesquisando, é que esses 2 livros que foram escritos por 3 ingleses, né, e esse livro já é antigo. 82. E eu tenho esses livros e me chamou a atenção porque logo no prefácio dos 2 livros, a gente vê que isso foi o resultado de uma pesquisa encomendada pela BBC de Londres para colocar um norte nessa confusão que estava se criando, porque isso daí custou, antigo. Custou a chegar no Brasil, mas lá na Europa já estava fervendo há bastante tempo. E quando se colocou a chancela da BBC de Londres, aí digo, não, aí a coisa já é mais séria. E eles chegaram nos 2 livros a conclusões interessantes que poderão ser ou não refutadas, mas que têm a ver com justamente essa história de Maria Madalena, que deixa de ser uma prostituta isso nunca foi. Exato, nunca foi, que se redimiu, né, e que Jesus a abençoou e que ela passou a ser uma das discípulas, né? Tanto que quando Jesus, pela Bíblia, pelo Novo Testamento, ele ressuscita, a primeira pessoa a quem ele aparece é Maria Madalena. Exatamente. Mas como ele deixaria, até isso ia contra os costumes da época. Porque a mulher naquela época só servia como matriz. E para trabalhar, naturalmente. E como Jesus não foi aparecer a seus discípulos em primeiro lugar, foi aparecer a uma mulher, e de acordo com aquela tradição da igreja, era uma prostituta. Mas como? Não procede. Subvertia a ordem do tempo, né? Então, eles chegaram à conclusão que Maria Madalena não era prostituta. E também outro detalhe, sabe-se historicamente que Maria Madalena pertencia à tribo de Benjamim. A tribo real era a tribo de Davi, né? Depois, a segunda tribo em importância era a tribo de Benjamim. Como uma mulher da tribo de Benjamim ia ser uma prostituta? Ela era de uma família nobre, tanto é que o nome dela vem que ela herdou o castelo de Magdala do pai dela, daí o nome dela Maria de Magdala, né? Exato, então a coisa, né? E o mito que o próprio governo francês se envolveu nessa questão é que assim, ele vem, então, tem uma região lá na França, tem um castelo de Rennes-le-Château, onde é que tem esse mito, inclusive lá tem a Torre de Magdala, que dizem que ela foi para lá, não é? E aí tinha um padre, por volta de 1100, 1100 e pouco, que ele foi cuidar o castelo de Rennes-le-Château, e ele então foi fazer reformas, e dizem que ele encontrou um tesouro, né? E esse tesouro seria duas coisas, ouro, riqueza e um documento. Que documento? Os tais dossiês secretos. Só que o dossiê secreto está registrado na Biblioteca de Paris, né? Ele é registrado com papel recente, não é com papel, é papel novo, existe o original até lá hoje, né? Agora, isso aí não invalida a questão de Maria Madalena, porque há uma tradição muito forte no sul da França com relação a isso. E aí toda essa mítica que se criou com relação a Rennes-le-Château, né, que deu origem à questão dos dossiês, que levou esses 3 ingleses a escrever o livro de 82. A novidade agora é a inserção dos merovingios e a questão do Priorado de Sião, que nunca tinha havido à baila, né? E aí chega na questão do Santo Graal. Vamos dizer que se colocou um pouco mais de pimenta no prato. Sim, alguns milhões de cópias a mais. Com certeza. Meus amigos, está interessante, né? Pois bem, ainda não acabamos o assunto. Portanto, vamos para os comerciais e logo, logo vamos trazer mais informações. Muito bem, amigos. Estamos de volta com a nossa entrevista com o nosso convidado especial, Jorge Ouro. E o tema é o Código da Vinci, mas a verdadeira
situação do Código da Vinci. Então, vamos lá. Jorge, a palavra é sua. Então, obrigado. Então, nós falamos no bloco anterior sobre a questão do Priorado de Sião, né? E sobre o que foi mesmo originado em 1099, iniciado pelos Templários e começou em 1099 e terminou em 1191. Mas se falar de Priorado de Sião, né, e aí já se abstém dessa questão do Priorado de Sião ter sido criado para proteger os merovingios, que daí historicamente não procede, né? Mas o Priorado de Sião, a abadia de Notre-Dame de Monte Sião, junto com os Templários, ela foi criada, aí sim, para proteger o grau, o trânsito do grau na face da terra, né? Esse grau, porque veja, fala-se que há uma vertente que diz que o grau era, em última análise, o útero de a Madalena. Sim. E há também o grau, que seria a taça sagrada, em que José de Arimateia, no momento da crucificação, recolheu algumas gotas do sangue de Jesus. E há uma terceira hipótese também, e daí vem essa confusão que ninguém mais entende nada, de que a taça que foi utilizada na Santa Ceia e que Jesus disse simbolicamente: tomai o meu sangue, né? Este é meu sangue, tomai, né? E esta é minha carne, comer. Então, afinal, a que grau os templários estavam resguardando? Então, tem uma outra vertente antes de responder, que fala que grau é a pedra que desprendeu da fronte de Lúcifer, o portador da luz, quando se iniciou a questão humana, né? E aí, tanto é que daí, sim, tem a pedra cúbica dos maçons, tem a pedra filosofal, então há ainda essa questão. O grau, na verdade, e eu posso dizer o grau na verdade, né? Ele é uma taça, até porque grau é taça, então o santo grau é a santa taça ou santo cálice. Ele não tem a ver com a ceia, ele tem a ver com recolher a experiência da existência da divindade enquanto humanizada. Não só... No caso, a vida de Jesus. A vida de Jesus, mas daí não só Jesus, porque a tradição, isso que a gente tem que é muito interessante a gente conversar, porque a tradição do grau, ela remonta ao início da civilização branca, da civilização ária. E ária não tem a ver com o ariano, a questão de racismo. Tem a ver com a raça ário-semita, que se iniciou na meseta do Pamir, no início da raça branca, logo após a Atlântida. Então, você vai me perguntar, quanto tempo existe a tradição do grau? Desde quando existe o homem pensante, o homem atual como ele está hoje, não é? Então, quanto tempo isso? A gente considerando o pós-Atlante, mais ou menos 1 milhão de anos. Ah, mas a ciência oficial diz que o Homo sapiens tem só 50 mil anos. É porque nesse aspecto, com todo respeito, a ciência oficial é brincadeira de criança. Né? Dizer que o Homo sapiens apareceu 50 mil anos, assim, não ter o mínimo de dó dos outros falar um negócio desse. Então, o grau, todas as vezes que... Então, Krishna, ele fala para Arjuna, toda vez ao Lanu. Lanu é o Arjuna, ou representando o gênero humano. Que Dharma é a lei. Que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei. Quer dizer o seguinte, todas as vezes que a humanidade começou a fazer muita bagunça, a divindade se manifesta para tentar resolver. E aí, que divindade? O Jesus, né, o ocidental, Buda, Krishna, Maomé. Né? Então essa bagunça, essa guerra entre religiões, todos brigando a respeito de uma única coisa, quer dizer, não tem o menor sentido. Então toda vez que um deles, um iniciado, né, um avatar, né, a divindade se manifesta, é colhido o sangue desse avatar, simbolicamente, porque na verdade está se colhendo a essência da experienciação humana que ele está tendo, para quê? Para que a própria divindade adquira consciência da existência humana, para se chegar àquela idade que seria a Satya Yuga, que é o que está acontecendo hoje. Tá, então esse é o grau. E o grau, então, ele existe fisicamente. Ele existe fisicamente. E existem ordens que dão suporte ao grau e que dão suporte aos seres que vêm para restabelecer a lei, como no caso de Jesus. E eu citei no programa passado a questão da ordem dos Nazar, né? Que a ordem dos Nazar, ela existiu para dar suporte a Jesus, tanto é que de todos do entorno de Jesus, só 2 pertenciam à ordem dos Nazar, Nicodemos e José de Arimateia. E o próprio Jesus, obviamente, né? E aí mais quem sabia do contexto todo era a própria Maria Madalena e a mãe dele, que seria Maria. Os outros, um dos discípulos tinha uma vaga noção do que acontecia, os outros não.
É. Bom, e essa Então, questão do grau físico, ou seja, a taça, o cálice sagrado, é muito interessante porque, por exemplo, só na Espanha, e eu fiz questão de visitar, tem 3 igrejas que dizem que são depositárias do cálice sagrado. Tem na Bélgica, tem na França, tem na França também tem. Tem na Bélgica. Especificamente na Espanha, nós temos na Catedral de Córdoba, está lá o cálice. Na Catedral de Valência, tem outro cálice. E no caminho de Santiago de Compostela, né, lá no alto das Cantábricas, né, das montanhas Cantábricas, tem uma cidadezinha muito pequena lá, que tem uma pequena capela que tem lá um cálice, que, nota-se, é bastante antigo, mas daí dizer que foi o cálice que foi vertido o sangue de Jesus Cristo, fica difícil, né? É que assim, o Graal, ele acompanha a própria gênese humana, e acompanha o chamado itinerário de Ió, não é? Que é a evolução do Oriente com a evolução do Ocidente se fundindo no único ponto que é a nova raça, né? Todas as vezes que uma ordem se ativa para dar suporte àquele momento e depois ela deixa de existir, a tradição fica no local. Então são centenas de ordens que foram ativas nesse período, e você imagine, Egito, Síria, Irã, Roma, né? Na região ali da Palestina, agora depois na Europa, América do Norte, Brasil, centenas de ordens e todas elas subordinadas o tempo inteiro a uma. E no momento em que há esse deslocamento pelo planeta, assim, só um parênteses, a gente já volta a falar da questão dos templários, né? Mas sobre o grau. Toda vez que se desloca, então você tem 3 conjuntos de 7 postos em atividade. Então você tem, vamos supor assim, o grau está nessa cidade aqui. 7 cidades em volta dela estão ativas, cada uma com uma tônica, criando para a humanidade e protegendo. Essa é a tônica. E aí, representando o presente. Aí eu tenho mais um conjunto de 7 representando o passado, mais um conjunto de 7 representando o futuro. E pode estar em continentes distintos. Aí, isso se move. Quando se move, se cria 7 cidades em volta, a 7 do passado se move, a 7 do futuro se move. Ele se move de novo. E nesse mover, né, as ordens vêm e vão de acordo com a necessidade da lei. E uma única permanece controlando tudo, dando a gênese, dando a estratégia do processo como um todo, né? Então é natural que haja essa tradição, existe entre os persas, existe, assim, uma coisa muito interessante, que assim, o Brasil, ele foi criado primeiro colonizado pelos fenícios, né? E da onde vem o nome do Brasil, já com vistas ao grau, porque tinha uma ordem fenícia muito importante, e a Fenícia hoje, os fenícios são os libaneses, né? Tanto é a Pedra da Gávea está escrito ali a gênese dos fenícios no Brasil, em letras de 2,20 m de altura, só não lê quem não quer. O mundo inteiro conhece a história fenícia do Brasil, menos o Brasil. O próprio nome do Brasil vem do rei Badesir, que estava aqui na época, né? E o Brasil era dividido em 2 reinos, e o Brasil era conhecido como Terra de Agni, Terra do Fogo, né? E por ser Terra de Agni, Terra do Fogo, tinha a madeira vermelha que parecia fogo, então a madeira levou o nome por causa do país e não ao contrário. Né? E há dezenas de livros escritos sobre isso no mundo inteiro, menos no Brasil. Eu me lembro, nos tempos que eu gostava de escalar montanha, que havia uma antiga tradição que na Pedra da Gávea havia o túmulo de 2 irmãos filhos desse... Do Badesir? Exato. E Etbaal e Etbalbel, né? Os gêmeos, os mesmos gêmeos que encarnaram na Palestina. Eu passei alguns meses da minha vida, quando eu era bem jovem, eu fazia alpinismo, escalando a montanha e rodeando todo aquele maciço da Gávea para ver se encontrava alguma caverna, alguma coisa, mas não achei nada, né? É que aí há o que chamam de embocadura, né? E há embocadura, assim, em vários lugares, né? No Yucatán, no Peru, na Pedra da Gávea, né? Na Austrália, em El Morro, lá no Templo do Sol, lá no México, né? Só que a embocadura, ela sempre é protegida, né? Um negócio que eles chamam maia, né? Então, se não for tua hora de trabalhar para fazer alguma coisa lá, você não vai encontrar. Com certeza. Mas que há, né? E que tudo a seu tempo, né? Bom, uma coisa é certa, está mais do que provado que eu não era o eleito, então... Não, olha, tu está enganado, porque assim,
Eleitos, na verdade, somos todos que tivemos o primeiro privilégio de nascer nessa época da humanidade. Segundo, o privilégio de nascer no Brasil, né? Terceiro, o privilégio de nascer e poder estar, por exemplo, aqui conversando sobre esse tipo de coisa. É algo que antes era dado somente a reis e sacerdotes e agora se conversa abertamente. Muito bem. Já voltamos com os templários. Já voltaremos com os templários. Meus amigos, estamos nos aproximando de mais um comercialzinho. Eu sei que vocês devem estar bastante surpreendidos, como eu também. Afinal de contas, eu já tinha ouvido muitas teorias sobre o razoamento do Código da Vinci, mas as coisas que estão sendo ditas aqui são novidades para mim também. Portanto, vamos esperar mais um pouquinho e vamos, no próximo bloco, colocar mais dúvidas na nossa cabecinha, né? Porque haja cérebro para poder botar tudo isso em ordem. Já voltamos. Muito bem, amigos telespectadores, estamos iniciando o quarto e último bloco do programa Capital Mística de hoje. E neste último bloco vamos tentar concluir todas as coisas que foram afirmadas pelo nosso convidado de honra, Jorge Ouro, sobre o tema o Código da Vinci. E vejam, novamente frisamos, não estamos querendo mudar ou mexer com a fé de ninguém, não estamos nem a favor nem contra o que é dito no romance de Dan Brown e principalmente não estamos querendo criticar ou mesmo aventar qualquer aspecto religioso. Religião cada um tem a sua, crença cada um tem a sua. Nós estamos respeitando isso. Nós estamos trazendo mais informações para que você, telespectador, tire a sua própria conclusão. Então, agora devolvemos a palavra para o nosso convidado. Jorge, a bola é sua. Primeiro, uma introdução antes de a gente falar sobre os templários, né? A questão que a gente está tentando aqui fazer é transmitir para vocês um ponto de vista. E transmitir é uma coisa muito interessante, que a origem da palavra transmitir não é que eu estou transmitindo, estou levando alguma coisa para alguém, é levar alguém até alguma coisa. Então, quando a gente está conversando com vocês, não é que a gente está fazendo com que vocês nos ouçam. Vocês estão sendo levados até aquela nossa forma de ver, para que vocês naveguem nessa forma de ver, né, e decidam qual é que é a melhor maneira de vocês entenderem as coisas. Com certeza. Tá certo? E uma outra coisa também que é muito interessante de se ressaltar é que toda essa questão desse conhecimento, a busca do conhecimento, a dúvida, ela tem que ser permeada de alegria, né? Porque a alegria vem da raiz ale alectatis, né? Que quer dizer também asa. Então, o alegria, você trabalhar, ou pesquisar, ou ler, ou procurar alguma coisa com alegria, tanto faz no dia a dia, se é o teu trabalho, se você ler um livro, ou realizar uma atividade qualquer, ele te dá aquilo que a humanidade sempre busca, liberdade. Tá certo? Então, por isso que o conhecimento é liberdade, porque ele te liberta, né, dos grilhões que você mesmo produz. Porque uma coisa que é muito patente e que é dito pelo professor Henrique José de Souza é o seguinte: cada um constrói o seu próprio mundo para que o mundo da divindade, né, ele dizendo, permaneça ignorado. Então, o que a gente faz? A gente faz com que um grande muro se construa em torno do nosso dia a dia, e a gente faz com que esse muro seja o próprio mundo, e o mundo de verdade está fora. Como se fosse assim, colocar um aquário dentro de um oceano, e aí o peixe está imerso na água, que é o próprio oceano, mas ele olha pelo vidro, nós, né, e fala assim, não, mas tem um vidro aqui, esse é o meu mundo, essa é a minha limitante. E ele não vê que acima é o próprio oceano, né? E aí ele estabelece como limitante jamais subir, só bater no vidro, né? E é isso que a gente tenta, nessas discussões que se faz, no tentar levar o nosso ponto de vista, a gente tenta fazer com que você veja que não tem vidro aqui e que não tem vidro para cima. O mundo é uma coisa só. Ou se tiver, quebrar esse vidro para o camarada se sentir liberto. Não quis entrar no mérito, mas lógico, né? Então, okay. Com relação aos templários, então os templários, eles iniciaram quando houve a conquista de Jerusalém, né? Então, a tomada de Jerusalém pelos cavaleiros franceses, e aí então se diz que foram 9 os primeiros templários, e eles foram pedir para o rei Balduíno, à época, né, para permanecer em Jerusalém, para proteger os peregrinos. Sim.
não é? E aí o rei Balduíno consentiu que eles se hospedassem nas estrebarias do templo do rei Salomão. Aí isso é uma metáfora, né? Porque como que 9 cavaleiros saíram de lugar nenhum, conversam com o rei, e o rei vai e hospeda já essas criaturas no que de mais sagrado havia à época, que era o templo do rei Salomão. É que esses 9 templários, né, que criaram a ordem, eles eram adeptos da ordem de Maris, que tinha a ver com a fraternidade branca, não essa que se faz parte pela internet, né? E que tinha a ver com a maçonaria dos Trachumarutas, ligada à Agartha, o que de mais antigo e secreto existe em nível mundial, com o objetivo muito claro de, primeiro, criar os Estados Unidos da Europa, à época, esse era o objetivo dos Templários, unificar a Europa, que depois foi tentado novamente por Napoleão, e depois também prover a mudança do Graal daquela região em direção ao Ocidente. Né, partindo daquela região para a primeira mudança, que foi Briges, na Bélgica, depois para Lisboa, inclusive Portugal, Porto Graal foi criado, né, já com vistas a isso, foi criado para isso, para que depois de Portugal, com a escola do Infante Henrique de Sagres, que tinha a ver com a Ordem de Malta, a Ordem de Cristo, a Ordem de Avis Maris, todas elas, migrasse para a Terra Prometida, que era o Ocidente mais a Oeste, que é o Brasil. Então, a Ordem dos Templários, ela começou em 1118, mais ou menos, né? E aí, depois, ela deteve tal poder, e esse poder veio do contato dela com os mouros de Mória, de magos. Mória é uma das linhas do Pramanta, Hilarião, Abiala, Serapis, Mória, Kutume e Rakovski. Né? Então, quando fala assim, mestre Rakovski, não é o mestre, é uma linha do Pramanta, vários adeptos. Então, Mória, os mouros, era uma linha do Pramanta. Então, esses cavaleiros franceses, em contato com o conhecimento dos mouros, alto conhecimento teúrgico, tanto é que Santiago de Compostela, que tinha pertencido aos druidas, aos celtos, depois aos mouros, era a base mundial onde se processava a alquimia. E existiam os templários na Europa, na França, existiam os templários em Portugal, existia a Ordem da Calatrava, né, em Santiago da Compostela, que era o braço espanhol dos templários. E os templários, o que eles detinham de conhecimento? Alquimia. Alquimia de metal e alquimia interior. Qual é que era a função deles? Guarda do Graal. E aí os templários, eles adquiriram, e eles se reportavam somente ao Papa, eles adquiriram tal poder, adquiriram tal riqueza, né, que eles passaram a fazer sombra ao Papa, né, e ao rei na época. Né? Então é o rei Filipe o Belo, né, na época, e Clemente V. Filipe Belo tentou fazer parte dos Templários e foi rejeitado, porque ele não tinha, e ele era rei, foi rejeitado porque não tinha as qualidades para ser templário. E Clemente V, o Papa, ele tentou pegar com os Templários o segredo da alquimia e não conseguiu. O que aconteceu? Uniram a isso o fato de a igreja estar quebrada e o Estado estar quebrado, e os Templários terem poderosas riquezas, tanto é que os Templários que criaram o primeiro conceito de cheque e foram os criadores do sistema monetário internacional, né? Eles fizeram o quê? Determinaram a destruição dos Templários. Então, a 13 de outubro de 1317, não me lembro exatamente qual foi o ano, todos os Templários foram presos de uma vez só. Tanto é que, e foi numa sexta-feira. Daí é que vem a sexta-feira 13, que foi o dia que foram presos todos os Templários. E aí todos eles foram assassinados, não é? E Jacques de Molay foi morto também na fogueira, e ele diz que ele convoca Deus. Embora o processo dele tenha demorado alguns 17 anos, né? Tanto é que ele ficou preso em Gisors, no sul da França, durante um tempão, né? Aí, quando ele estava sendo morto, ele convoca o rei e o Papa a prestar contas a Deus no prazo de um ano. E eles morrem em 2 meses em seguida, né? Mas há uma teoria que eles também, por sua vez, foram, entre aspas, chamados... Foram morridos, foram morridos, exatamente. Não morreram. Exatamente. Só que daí se encerra um ciclo, né, da dinastia francesa. Aí, em paralelo, está sendo criada em Portugal a Ordem dos Templários. E aí Dom Dinis não concorda com a extinção e ele transforma a Ordem dos Templários em Portugal na Ordem de Cristo. E os Templários migram para a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo depois ela evolui para a Ordem de Malta, para a Ordem dos Hospitalários, para a Ordem de Rhodes, e depois, mais tarde, ela evolui para a Ordem do Tosão de Ouro, quando o Graal se move em direção mais ao Ocidente, e aí é instalada na Catedral de Briges, na Bélgica, que é uma das 7 catedrais do Ocidente, né? E aí depois dali volta para Lisboa, para a Catedral da Sé, que é a segunda.
A partir daí, então, isso já falta de 1400, aí se cria, então, a escola de Sagres, o infante Dom Henrique de Sagres. E aí, quem vem para a escola de Sagres? Cabral, Colombo, Vasco da Gama, todos os descobridores eram, na verdade, cavaleiros da Ordem de Cristo, ligados à Ordem de Malta, à Ordem de Rhodes, à Ordem dos Tributários, à Ordem da Calatrava, à Ordem do Tesão de Ouro, e tinham por objetivo fazer o quê? Aí depois é formada uma aliança entre a Inglaterra e Portugal, para fazer com que aí a questão na Inglaterra se desenvolveu a questão do rei Arthur, né? Rei Artus e os 12 cavaleiros da Tábua Redonda, que existiu de verdade, e a mesa redonda, né, a tábua, ela era de 3 partes. O primeiro círculo dado para a tábua pelo próprio Melquisedeque, o segundo por Merlin e o terceiro pelo rei, né, e sustentada por um cavalo, por um dragão, por um Merlin e por alguma coisa ligada ao reino do fogo, né? E se processava ali o culto ao Graal mesmo, né? E a demanda que existia em função do Graal era a demanda do Graal interno, porque o Graal externo eles já tinham competência de cuidar. Aí isso tudo evolui, né? E migra para a ordem de escola do infante Henrique de Sagres, né? E aí dali, então, junto com os ingleses, eles têm por objetivo fazer o caldeamento racial e preparar a América para a vinda do Graal, né? E isso acontece. Isso acontece. Eu vou falar, isso eu vou falar para vocês. Quer dizer, eu posso falar, desculpem, aqui a gente está falando tudo, não teve Com nada. Então teve as 7 catedrais do Oriente, né, que é Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso, essas todas que estão na Bíblia, e onde houve a tradição do Graal, e todas elas ficam naquela ponta aqui da Turquia, ponta mais esquerda da Turquia hoje, né? E depois houve a migração do Graal, fazendo um itinerário para as 7 catedrais do Ocidente. A Abadia de Westminster, na Inglaterra, Santa Maria Maggiore, em Roma, Catedral do Precioso Sangue, em Briges, na Bélgica, a Sé Patriarcal, em Lisboa, a Catedral de Washington, em Washington, a Catedral do México, no México, e a Catedral de Salvador, na Bahia, e uma outra que é a 8ª, que chama Templo da Vitória, que desse não vou declinar o local onde está. E rapidamente, que o nosso tempo já está se esgotando, em que época da história do Brasil o Graal esteve em Salvador? Ele esteve em Salvador até antes de 1949. Estava aqui e ninguém se deu conta. Só que agora ainda está, né? O 8º, né? Todas as ramas, todas as fraternidades, né? Então, a gente não tem tempo, né? Mas todas as fraternidades que estão ativas hoje, né? Elas se voltaram para um único local chamado Templo da Vitória, né? Que é onde está o Graal hoje, em terras brasileiras. Ainda está em terra. Todas as ordens secretas que já estiveram ativas no mundo, né, desde a Atlântida, estão em atividade hoje, ligadas ao culto do Graal e se reportando a uma única ordem. Né? Então a gente vive hoje um momento como jamais aconteceu na história humana. Nada há de melhor. Amigos, estamos nos aproximando do fim do programa. Talvez vocês estejam bastante surpreendidos com tudo isso que foi dito. É o nosso trabalho, desmistificar. Pensem no que foi dito. Eu, antes de me despedir de vocês, eu agradeço mais uma vez a presença do meu amigo Jorge Ouro. Podem ter certeza, ele voltará aqui muitas e muitas vezes, porque eu tenho que espremer o crânio desse homem. E obrigado, amigo. Obrigado a você. E, amigos, eu encerro o programa de hoje com um pensamento do padre Teilhard de Chardin, para fechar. Ele dizia o seguinte: na escala do cósmico, só o impossível tem possibilidade de ser verdadeiro. Pensem. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.